Atos, capítulo de número 8. Todos acharam? Diz a palavra que: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Senhor, essa é a tua palavra. Nós nos colocamos humildemente e reverentemente em tua presença, Senhor, pedindo a ti agora da tua instrução, do teu auxílio, da tua paz e do teu favor sobre nós, para que em nome de Jesus nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Que a tua palavra possa falar grandemente aos nossos corações. Que nenhum de nós venha sair daqui da mesma maneira como entrou, mas que possamos sair cheios da tua presença, do teu Espírito, transformados pela tua palavra em nome de Jesus. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, tudo que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, nós oramos e repreendemos, Senhor, desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, quero situar você aqui nesse texto. O livro de Atos dos Apóstolos traz para nós acontecimentos da chamada primeira igreja. E o que era a primeira igreja? São os primeiros irmãos que começam a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Após ele cumprir o seu ministério, morrer, ressuscitar e depois ascender aos céus, esses irmãos recebem então a capacitação do Espírito Santo de Deus e começam a pregar. Os apóstolos e também os demais discípulos que estavam ali sendo treinados e preparados por eles para que continuassem então a pregação do Evangelho. Acontece, meus irmãos, que a primeira igreja começou a ser perseguida, especialmente por judeus. Judeus que não haviam se convertido, que viram Jesus Cristo, ou que alguns, de uma geração já depois, cerca de 30, 40 anos, ouviram falar, não presenciaram, mas ouviram seus feitos, mas não se converteram. Continuaram com a ideia de que o Messias Salvador ainda não tinha aparecido, e não era Jesus Cristo. Por conta disso, eles perseguiam os cristãos, os que acreditavam em Jesus Cristo,
na sua morte e na sua ressurreição e criam nele como Salvador, eles começam então a perseguir. E você conhece a história. Saulo, que depois viria a ser grandemente conhecido como o apóstolo Paulo, era um dos que perseguiam eles. Era um dos que estava ali constantemente tentando aterrorizar esses irmãos para que fizesse com que eles parassem de pregar o Evangelho. O trecho onde nós começamos a ler, ele termina a passagem que fala da morte de um dos grandes desses irmãos, que era Estevão. Estevão morreu apedrejado, para você ter ideia, porque defendia e pregava o Evangelho. Morreu apedrejado. E diz a palavra no trecho onde nós começamos a ler, que Saulo era um dos que estava ali consentindo com a morte de Estevão. Só que a palavra vai além, ela diz que naquela ocasião desencadeou-se então uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens, diz a palavra, sepultaram Estevão, e Estevão estando sepultado, agora os demais estão dispersos, e você pensa então no desespero. Diz a palavra aqui que Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Não era fácil não, meus irmãos. As pessoas começavam então a se reunir, e Saulo estava ali junto com outros, perseguindo. A palavra diz que essa igreja, eles se reuniam de casa em casa e também nas praças. Nós não tínhamos a ideia, até então, de templos como nós temos hoje. Então eles se reuniam de casa em casa, se reuniam nas praças também, com cultos ou ajuntamentos públicos. Eles faziam seus momentos de comunhão, eles partiam o pão, mas eram constantemente perseguidos por conta da sua fé. Então eles começam a ser dispersos. Diz a palavra que eles são impulsionados a essa dispersão por conta da perseguição. Por conta da perseguição. E aqui tem um primeiro ponto para a gente começar a refletir nessa noite, meus irmãos. O primeiro ponto: nós vivemos em um mundo que nos convida a conforto. O mundo nos convida a conforto. E quase tudo que nos oferecem é vendido com uma dose de conforto. É o celular, porque você vai ter agora essa facilidade. É o creme, o produto do cabelo, porque agora você vai ter essa facilidade. É a TV que tem isso que o outro não tinha. É o sofá top das galáxias. É a cama que você vai querer deitar e dormir 5 dias direto. Tem uns que já fazem isso, né? Mas é a cama essa é a cama. Então tudo, meus irmãos, é colocado para nós com a intenção de nos trazer conforto. E nós vivemos nessa sociedade que quer muito conforto. As pessoas não querem batalhar mais, não querem lutar. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo deixa as pessoas atordoadas, tudo. E por conta disso, a expectativa pelo conforto é levada para a nossa vida até espiritual. Nós queremos conforto espiritual. Nós queremos conforto na nossa fé. Nós não queremos ser perseguidos. A gente não quer ouvir mais nem deboche, porque a gente é crente. A gente não quer que a nossa família nos rejeite. A gente não quer que as pessoas olhem para nós um pouquinho torto, porque a gente quer conforto. E por isso muitos acabam então não vivendo a verdadeira fé em Jesus Cristo.
pelo receio do desconforto, não falam, não se posicionam, não declaram aquilo que são, ou aceitam, são permissivos com aquilo que vem. Nós somos a sociedade do conforto. Só que Deus é maravilhoso, meus irmãos. Você crê? E Ele gosta de desconfortar a gente. Porque confortável não dá. Essa igreja está se expandindo, está crescendo. E tinha um risco muito grande de que essa igreja que pregava, e as pessoas vinham chegando, iam sendo atraídas, havia um risco muito grande de que eles começassem a estar ali em conforto. E Deus permite, e Ele permite mesmo. Você crê que Ele é soberano? Então até as adversidades são permitidas por Ele. Lutero diz que até o diabo é diabo de Deus, porque nem o diabo conseguirá fazer alguma coisa sem antes uma permissão de Deus. E você conhece lá a história de Jó, que ilustra isso muito bem. Então Deus permitiu que esses irmãos fossem perseguidos. Por quê? Porque era necessário, e Jesus havia deixado uma palavra dizendo que era necessário que eles fossem pelo mundo, pregando o Evangelho. E talvez isso tardasse muito, por conta da expectativa pelo conforto. Jesus providencia então que perseguições, Deus providencia então que perseguições pudessem vir sobre eles, e a igreja começa então a se dispersar. Agora veja bem, a dispersação, ela é necessária e muito válida, porque estar disperso por uma ocasião de algo que está acontecendo ao nosso redor, que nos força aquilo ali, não é um convite ao abandono do Evangelho. Há muitas pessoas que entendem que quando são lançados para fora, por qualquer que seja o motivo, que aquilo seria um convite ao abandono do Evangelho, mas não é. Não é. Aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, permanecem em Cristo, apesar da dispersação. Eu vi muita gente antes da pandemia temendo assim, e agora os irmãos vão desviar, porque vão estar longe, dispersos, afastados. E eu falei, só vai desviar quem já está desviado. Porque quem tem Cristo no seu coração, o fato de que você passou 10 dias longe sem ver uma pessoa, o fato de que você teve que viajar, ou teve que mudar de bairro, ou de trabalho, ser disperso por qualquer motivo, espalhado, lançado para outro lugar, não tira a verdade do seu coração de que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, independente do lugar. E esses irmãos vão demonstrar isso, porque a palavra diz agora no versículo 4, que os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Ser lançado para outro lugar, não tira aquele que mora dentro do seu coração. Amém? Porque Ele vai junto com você. Porque a promessa era essa, de que Ele caminharia conosco todos os dias. Quem caminha conosco vai com a gente para onde nós estivermos. Então era essa a promessa, e esses irmãos carregam a promessa. E veja só, meus irmãos, eles não estão indo pregar o Evangelho confortáveis. Eles não estão indo pregar o Evangelho como quem sabe que vai voltar para casa no final do dia. Eles não estão indo pregar o Evangelho só porque eles estão com um grupo de amigos, e é legal pregar com os amigos. É quase que um programa, juntos, né? Estamos vivendo aqui uma programação da igreja, que muitas vezes a igreja vive evangelismo por programação. Não, eles estão indo pregar o Evangelho, ao mesmo tempo que fogem das prisões, dos açoites e da morte.
Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer usar os momentos difíceis e de perseguição da nossa vida como desculpa para não manter a nossa vida em Cristo e, além disso, como desculpa para não continuar pregando a Cristo. Meu irmão, a gente pode entender toda a sua dor, mas jamais isso será um argumento diante de Deus. Sabia disso? Deus não aceita a gente dizer assim: ai Senhor, estou passando por muita dificuldade, ai, vou deixar todos os ministérios, vou parar de pregar agora, não anuncio mais Jesus, até resolver minha vida eu não falo mais de Jesus para ninguém. Resposta errada. Não vai ser aceito. Simples assim, cheiroso. Olha que legal. Deus não aceita essa desculpa nossa. Por quê? Porque santos homens de Deus, quando estavam perseguidos, fugindo para não morrer, espalhados, hora de um, hora de dois, hora de três, mas não de muitos, continuavam pregando o evangelho. Imagine você a cena. Foge, chega no lugar, parou aqui, vem tomar uma água. O que foi que aconteceu? Estão querendo me matar. Por quê? Por causa de Jesus. Você sabe o que é Jesus? Imagina o cara dizendo assim: nem me apresenta, se já estão querendo te matar por causa dele, você quer falar dele para mim? É uma cena meio maluca. Só eu que leio a Bíblia assim, pensando nas coisas. Imagine você, estão querendo me matar por causa de quem? Jesus. E eu quero apresentar esse Jesus para você. Olha que coisa, mas era assim que eles faziam. E diz a palavra que Filipe foi um dos que foi pela cidade de Samaria, e estava ali anunciando Jesus. Uma multidão viu Filipe e viu o quê? Os sinais milagrosos que ele realizava. E vendo os sinais que ele realizava, começou a dar atenção a ele. Diz a palavra que os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Pastor, estou passando muita dificuldade. A dificuldade que nós passamos não é motivo para que os sinais não nos acompanhem. Amém? Não é. Você pode estar sofrendo toda investida de gente dentro da sua casa que não concorda com a sua fé e está manifestando o Espírito Santo dentro da sua casa também. Você pode estar sendo afligido por alguma situação e o Evangelho de Cristo está fluindo de você na vida das pessoas, apesar da sua situação, apesar da sua dificuldade, apesar do seu problema, o Evangelho vai continuar sendo pregado através de você. Por isso, você pode estar com dificuldade: mas meus filhos estão assim. Continue vivendo e pregando o Evangelho, esse é o seu papel. E os meus filhos, pastor? Esse mesmo Deus que você está anunciando está cuidando de você, e está cuidando dos seus filhos, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família. A perseguição, os problemas, eles não são motivos para nos parar. Porque o fato de que estamos sendo perseguidos, ou estamos passando por situações complicadas, não quer dizer que Deus nos abandonou, e muito menos que os sinais provenientes do seu Santo Espírito deixarão de fluir por meio de nós. Eles continuarão. Filipe está fugindo, e continua apresentando sinais, e diz a palavra que houve grande alegria naquela cidade, porque espíritos estão sendo expulsos, expelidos ali naquele lugar. As pessoas estão vendo a pregação de Filipe, e isso está trazendo alegria sobre a cidade. Alegria sobre a cidade. Isso quer dizer, meus irmãos, que mesmo em um contexto de dispersação, de dificuldade, a sua vida pode continuar sendo canal de alegria na vida dos outros. Gente, isso é coisa que só Deus
pode fazer. Só Deus pode fazer. Mas para isso, meus irmãos, tem que viver a verdade do Evangelho. Tem que viver a verdade. Sabe por quê? Porque pregar a verdade não quer dizer ausência de problemas ou dificuldades. Não quer dizer que você não passe por momentos difíceis. Não quer dizer que você não seja tentado. Tenho que falar sobre isso aqui. Tem sumido pregação da verdade dos púlpitos, sabe por quê? Pregadores frouxos e medrosos. Tem medo de pregar sobre pecado, ou porque já viveu aquilo ali, ou porque ficar naquela, e se um dia eu cometer, e se acontecer comigo, e se for com a minha família? Não falam sobre pecado, não falam sobre o inferno, tem receio de perder as pessoas. Meus irmãos, a verdade, ela tem que ser pregada apesar de nós. Porque quando nós pregamos a verdade, essa mesma verdade que nós pregamos, ela precisa estar operando em nós. Operando em nós. Filipe não é alguém com ausência de problema. Ele tem muitos problemas. O nome dele está na lista lá. E se encontrarem ele, vão matar. Mas ele continua a pregar, apesar do que vem passando. Isso é algo tão impactante que as pessoas vão sendo tomadas de alegria. Depois diz a palavra que um homem chamado Simão, que praticava ali feitiçaria naquele lugar, que já era muito conhecido, diz a palavra então que Filipe começou a pregar as boas novas do reino. As pessoas que seguiam aquele homem que praticava as suas mágicas e feitiçarias. E essas pessoas começaram a crer no Evangelho, e diz a palavra que eles foram então batizados, crendo em Jesus Cristo, através de Filipe. E diz a palavra que o próprio Simão também creu e foi batizado, e começou a seguir Filipe por toda parte. Meus irmãos, quando a mensagem do Evangelho é pregada através de nós, não importa as circunstâncias, elas vão alcançando a vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. Essas palavras vão alcançando aqueles que estão ao nosso redor. Impressiona, meus irmãos. E digo mais, muito mais impressiona, quando essa palavra é pregada através de nós, apesar das nossas imperfeições. Porque talvez seja muito fácil a gente dizer alguma coisa tomando nós mesmos como se fôssemos perfeitos, mas não somos. Não somos. Pregamos apesar do que somos. Pregamos porque aquilo que nós falamos, nós também necessitamos. Em algumas coisas já ouvimos, aprendemos, superamos, vencemos. Em outras ainda estamos sendo moldados, mas cremos que essa é a verdade. E por isso essa verdade precisa ser pregada. Eu vou pular uma parte do texto. Vai lá para o versículo de número 26. Filipe continua a pregar, continua a anunciar o Evangelho. Algumas situações ali aconteceram, e a gente vai pular essa parte, até que, diz a palavra no versículo 26, que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. E diz a palavra, ele se levantou e partiu. Filipe estava pregando o Evangelho, e a palavra dizia lá, que as multidões já vinham, e ele já estava impressionando as pessoas. Muitos se batizaram, diz a palavra de Deus. Muitos se batizaram. E ele está lá, operando sinais, operando maravilhas, e agora a palavra nos diz que um anjo do Senhor disse: Filipe, você vai para o sul, você vai para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Sabe o que Deus está fazendo? Filipe, sai do meio da multidão, sai do meio do povo aí que está olhando para você de uma maneira, já olhando como quem diz assim: olha, Filipe é o cara, eu vou te levar para um lugar deserto. Eu vou te levar para um lugar onde não tem multidão. Eu vou te levar para um lugar onde não tem a mínima chance de reconhecimento.
E diz a palavra que Filipe então se levanta e partiu. E partiu. E aqui cabe um outro ponto de reflexão, meus irmãos. Porque muitas vezes, quando nós pregamos o Evangelho, somos tentados a, em algum momento, buscar um reconhecimento. Quer seja por aqueles que ouviram a palavra através de nós, ou por aqueles que nós ajudamos, ou por aqueles que nós nos dispomos, entregando algum tempo para que o Evangelho fosse pregado, ou até por ego mesmo. Queremos algum reconhecimento, queremos que as pessoas de alguma maneira olhem para nós. E isso, meus irmãos, pode ser muito danoso, porque de repente a gente pode estar procurando uma pregação que dependa do resultado. Mas se eu vou ter mais, aqui é mais importante. Mas aquilo que é escondido, talvez não seja tão relevante. É uma das palavras desse tempo, que ela não é de todo ruim, mas que a gente deve usar com muito cuidado. A relevância. As pessoas procuram relevância. Tem sido falado muito sobre isso. Então nós temos que usar com muito cuidado, porque ela não é uma palavra por si só ruim, mas dependendo do uso que nós fazemos na nossa vida, pode ser. Talvez possamos estar buscando a pregação do Evangelho, não mais para simplesmente fazer com que Cristo seja reconhecido na vida das pessoas. Então precisamos pensar sobre isso, mas precisamos continuar pregando. Aqui cabe também aqueles que talvez nunca se viram em uma posição de que pudessem ter essa tal relevância. Há muitas pessoas com quem a gente fala que dizem assim: olha, mas eu não sou muito para isso não. Se eu pregar para alguém não dá certo. Eu não sou para ser líder, eu não sou para falar, eu não sou para... Não, o meu papel é outro. E há muitas pessoas que se privam de alguma maneira de levar o Evangelho aos outros, porque pensam que o Evangelho, ele só é pregado pelos grandes evangelistas, pelos que fazem os grandes ajuntamentos, pelos de boa oratória, pelos empáticos, aqueles que conseguem atrair as pessoas facilmente. Muito engano, meus irmãos. Deus ainda usa muito aqueles que pregam nas estradas desertas onde ninguém vê. Ainda usa muito. Deus ainda usa muito aqueles que pregam como Filipe, para aqueles que são umzinho só. Sair do meio da multidão, de um monte de gente me reconhecendo, para ir para um lugar onde tem só um. Foi para ali que Filipe foi. Foi esse caminho que ele foi buscar. Diz a palavra que no caminho, nesse mesmo caminho de Jerusalém a Gaza, ele encontrou um eunuco etíope. Era um oficial importante, encarregado dos tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem, de alguma maneira, ele havia ouvido falar de Deus. E ele estava indo a Jerusalém adorar a Deus. Mas ele não conhecia Jesus Cristo, o poder da sua redenção e salvação, aquilo que ele havia vivido na cruz do Calvário. Ele não havia ouvido falar a respeito disso. Então ele ia, talvez confuso, talvez tentando entender algumas coisas. Ele não era um judeu, mas ouviu falar de Deus, e Deus já havia começado a trabalhar no coração dele. E diz a palavra que quando ele já estava de volta para casa, sentado na sua carruagem, ele ia lendo o livro do profeta Isaías. Entenda aqui, um homem nesse tempo, que tem domínio de leitura, que tem acesso aos escritos, diz a palavra que ele era um oficial importante, era o encarregado direto das coisas de uma rainha. Esse homem, esse sim, tinha uma relevância social. E Filipe é encaminhado para lá, para encontrar com esse homem.
Somente esse homem. A palavra nos diz então que o Espírito, o mesmo Espírito do Senhor que levou Filipe para lá, disse agora: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. E o que o texto nos diz aqui nas entrelinhas é que Filipe agora tem um problema. Qual é o problema de Filipe? Correr do lado da carruagem. Porque a carruagem está andando, ele está voltando para casa, e ele vai na sua carruagem. E o Espírito então o move a dizer assim: Filipe, o cara está ali. Está ali. Gente, pregar o Evangelho é sair do conforto. Pregar o Evangelho é sair daquele lugar onde a gente diz assim: não, eu queria estar fazendo isso aqui. Não, pregar o Evangelho é isso mesmo. É isso mesmo. Quer seja num púlpito, quer seja numa célula, quer seja na rua, quer seja com alguém, você sozinho. Pregar o Evangelho é sair do nosso conforto. É correr ao lado da carruagem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ainda que as pessoas estejam, de alguma maneira, buscando, tentando entender Deus, como esse oficial aqui estava, o Evangelho precisa ser levado a eles. Como ouvirão, diz a palavra, se não há quem pregue? Como ouvirão? Os pés, aqueles que anunciam as boas novas, esses são abençoados. Pregar o Evangelho, meu irmão, minha irmã, é sair do nosso lugar, é começar a caminhar para que aquilo possa acontecer. Não ache você que o Evangelho vai ser pregado de uma maneira simples, fácil. Estou aqui, alguém vai chegar aqui, sentar do meu lado e dizer assim: me fale, eu vou virar e vou falar e tudo bem. Não, a gente tem que estar atento, escutar a voz do Espírito, ver para o que o Espírito nos direciona, para onde nós devemos ir, como nós devemos falar do Evangelho às pessoas. Escute o Espírito, meu irmão, minha irmã. Escute o Espírito. Pregue o Evangelho, mas escute o Espírito. Os que vão pregar no meio das multidões. Os que vão pregar nos becos e vielas. Os que vão pregar também só no meio da sua casa e da sua família. Escute o Espírito. Amém? Filipe então corre para alcançar aquele homem. E chegando do lado, a cena é até engraçada. Correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Preste atenção. Pregar o Evangelho exige correr atrás de quem precisa, conhecendo aquilo que eles precisam. Tem que conhecer a palavra de Deus. Porque se Filipe não conhece aquilo que aquele homem está lendo, como é que ele ia falar: olha, você está entendendo isso aí? Como quem diz: eu posso explicar a você. E vai ser logo a pergunta dele. A pergunta daquele oficial é: como posso entender se alguém não me explicar? Você tem que conhecer o Evangelho. Nós temos que conhecer o Evangelho. Conhecer a mensagem da salvação, a mensagem da redenção. Buscar ler, compreender a palavra de Deus. Pastor, eu preciso conhecer a Bíblia toda? O que eu posso dizer para você é que quanto mais você conhecer, mais oportunidades o Senhor vai lhe dar. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais pessoas vão cruzar o seu caminho precisando dessa palavra. E isso é maravilhoso. E eu estou certo e convencido de que isso é uma grande verdade. Porque nesses anos que tenho vivido de ministério, meus irmãos, é exatamente isso que acontece. A cada coisa que eu vou aprendendo, a cada coisa que nós vamos buscando lá na nossa casa, a cada coisa que nós vamos compreendendo a palavra de Deus, é impressionante
É impressionante como o Senhor vai nos dando oportunidades. Entender o que eu estou falando para você aqui hoje, que pregar o evangelho não é só ir a um púlpito falar a um monte de pessoas. Foi aprendizado de conhecimento, de busca dentro da própria palavra de Deus. Sabe, nos lugares hoje que eu mais gosto de pregar o evangelho, na mesa que a gente comprou lá em casa. Gente, eu relutei, o pessoal daqui da escola de casais sabe, a Neuza vivia me cutucando aqui que eu relutei de comprar essa mesa. Mas a gente comprou uma mesa de 6 lugares, bonita. Um cantinho de café lá, que a Neuza foi preparando, fazendo, foi investindo. E gente, tem uma coisa hoje que eu assim gosto, e fico maravilhado com o que Deus faz, é quando o pessoal senta naquela mesa ali para a gente conversar. A gente tem vivido assim experiências maravilhosas. Aquela visita, aquela pessoa que a gente permite lá na nossa casa sentar para a gente conversar. Aprendemos também, mas podemos acrescentar na vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Sabe, você está ali tomando café, falando de Deus, sem a pressão do púlpito, sem a pressão de preparar um sermão, e a pessoa virar para vocês e falar assim: olha, Deus queria mesmo que eu estivesse aqui hoje, porque aqui eu aprendi coisas que eu não aprendi por anos. É uma sensação muito maravilhosa, meus irmãos. Fazer no escondido, no caminho deserto, o culto que a gente não publica. Eu sou um extremo defensor da gente divulgar as coisas que faz na igreja, gosto muito disso, mas já teve culto lá em casa de não publicar, de receber gente que a gente não podia postar, e ao mesmo tempo o Senhor poder trabalhar naquele momento ali. Não fique achando que você só vai pregar o evangelho se um dia um microfone parar na sua mão. Vai sentar gente do seu lado precisando ouvir a palavra de Deus, e você pode falar. Achei legal, outro dia a Glaucia, me permita, viu, Glaucia? A Glaucia me mandou lá no trabalho dela, achou um rapaz lá que afastado, que era do tempo que eu era líder de jovens lá no Monte Castelo. Deu uma pressão no rapaz, mandou foto para mim e tudo. Aqui, pastor, a gente está afastado. Graças é uma bênção. A gente está afastado, estou dizendo para ele aqui para ele voltar. Diz que vai visitar lá a nossa igreja. Deu uma pressão no abençoado, não é não, Glaucia? Fica no pé dele lá, Glaucia, toda vez que você encontrar ele. Mas é isso. Você está no trabalho, está trabalhando. Eu sei, você não é pago lá para evangelizar, mas dá para dar umas cutucadas nos ex-crentes. Dá para a pessoa olhar para você e perguntar: o que é isso? Você falar: é Deus. No caminho deserto, pode ser só um, toda a vida vale a pena, meus irmãos. Toda a vida. Satanás, ele não fica trabalhando só de batalhão, não. Ele vai de um a um. Nós temos que começar a aprender que tem que ser de um a um também. Que nós não temos evangelismo só quando a igreja sai dizendo: hoje é o dia do evangelismo. Eu e você somos evangelistas 24 horas por dia. Quem cruzou o nosso caminho é alvo do evangelho, se não for o evangelista também. Você entende isso? Se parou do seu lado, não é crente, temente a Deus, servo fiel do Senhor, pregador do evangelho igual você, ele é alvo da sua pregação. Ele é alvo de você anunciar o evangelho para ele agora. Quer seja necessário que você saia correndo atrás da carruagem dele ou não. Passou ali, é alvo. Sexta-feira, meu último atendimento. Atendi um abençoadinho lá. Ele tinha aquela identidade que não, sem o CPF. E aí, eu tenho um negócio assim que você bota no Google lá o nome da pessoa e bota assim, CPF.
Se o cara já fez um concurso, um exame, alguma coisa assim, dá para achar, principalmente quando não é um nome muito comum. E esse rapaz, ele tinha justamente, o nome não era muito comum. Eu botei lá, CPF. A gente tem uns outros sistemas lá para procurar. Mas eu falei assim, não, vai ser rapidinho, esse nome dele é muito, muito incomum, vai achar fácil. Aí eu botei, CPF. Só deu os primeiros sites tudinho, Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu falei assim, tem alguma coisa aqui. Aí eu cliquei lá, aí 4 processos. Só que é processo, né? Aí cliquei em um. Enquanto tá carregando, eu virei para ele e falei assim, rapaz, tem uns negocinhos aqui, uns processinhos contra ti. Ele falou, tem uns 2. Vai ver que ele nem tá sabendo, né, que tem mais. Eu tenho uns 2. Aí quando abri, eu só tive coragem de carregar um. Eu fiquei com medo, depois fechei até a página. Carregou um, homicídio qualificado. Eu virei pra ele. Eu falei, cara, sai dessa vida, meu irmão. Aí já sabia o que eu tava falando. Falei, meu irmão, sai dessa vida. Tô procurando aqui, é porque não tô achando, mas meu irmão, sai dessa vida. Sai dessa vida. Ele é. Eu falei, eu sou pastor. E vou te falar um negócio. Essa vida aí tu sabe. Ou é caixão rápido pra ti, ou tu te converte. Meu irmão, entrega a tua vida para Jesus. Ele falou assim, minha mãe é crente também, mas eu só fico visitando lá. Eu falei, cara, mas bicho, tu tem que sair dessa, meu irmão. Tem que sair dessa. Ele falou assim, faz uns 6 meses que eu tô limpo. Eu falei, então é isso aí, cara, mas só isso aí não basta não. Falei para ele, só isso aí não basta. Ele é mesmo. Tá bom, vou parar de pregar aqui, que... E o papelzinho lá para ele, vai sacar lá teus R$300. Eu falei, Senhor, mas seja suficiente para ele hoje, que ele não tenha tomado de alguém. Mas meus irmãos, às vezes é um no caladinho. Amém? E você que vai estar lá. Você que vai estar lá. E a gente não sabe, meus irmãos. Não sabe. Mas eu creio num negócio que vai ser bacana demais. A gente aqui não vai ter reconhecimento nenhum. No céu, a gente já vai estar despido de toda vaidade. Não vai ter mais vaidade no céu. Amém? E por que não vai ter mais vaidade no céu? Deus é tão maravilhoso que Ele vai mostrar para nós. Esse aqui você influenciou com o seu comportamento. Esse aqui deixou de fazer isso naquele dia que você falou para ele. Esse aqui, depois, pensando naquilo que você falou, foi me seguir. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Saber disso, que aqui realmente, se a gente se deixar levar, toca no nosso ego e a gente vai em busca da vaidade. Mas nos céus, despidos de vaidade, vai ser tudo alegria. É a gente encontrar a pessoa que, com o nosso exemplo, a gente conseguiu influenciar, e a gente não tem mais vaidade por isso, a gente só vai ter alegria de estar lá junto com Ele, glorificando a Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. São coisas que a palavra de Deus nos demonstra. Deus dizendo assim, olha, foi maravilhoso ter feito isso. Além de salvo, você ajudou a salvar muitas pessoas. Que a palavra chama de galardão. Então, se alegre nisso, de saber que o seu exemplo, que a sua pregação, de ter parado do lado de alguém e dar um conselho e dizer para a pessoa deixar aquela vida errada que está fazendo, e isso, meus irmãos, vai transformar e vai salvar a gente. Às vezes a gente está esperando uma transformação somente no nível macro. Oh, Deus vem, faz um avivamento na nossa cidade e tudo vai começar a mudar. Eu creio nos grandes avivamentos. Talvez ainda vivamos algum, e seria maravilhoso viver essa experiência. Pessoas se arrependendo, pagando o que devem, pessoas pedindo perdão, pessoas chorando diante do Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Seria maravilhoso. Mas isso não invalida que um que esteja precisando possa ser alcançado.
através de mim e de você. Então dê valor a esse momento. Investe nisso. Qual foi o investimento de Filipe? Transportado pelo Espírito Santo de Deus para aquele lugar, corre atrás da carruagem, agora ele entra na carruagem, e aí diz a palavra, o texto que ele estava ali lendo, que o eunuco estava lendo, e ele começou, a palavra diz que então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Ele gastou esforço físico e ele gastou tempo. Às vezes você diz, pastor, mas eu não tenho muito o que fazer. Gaste tempo com alguém. Marque, tenha tempo na semana. Gente, visita, evangelismo, não é só quando vai todo mundo da igreja junto. Você está sabendo que alguém está passando uma necessidade? Marca, meu irmão, eu posso ir visitar você? Posso ir aí conversar com você? Ou então passa aqui em casa, prepara um café, prepara um lanche, sabe? Bota uns biscoitinhos lá, um suco legal, recebe a pessoa, deixa a pessoa chegar lá, sentir a vontade, abrir o seu coração para você, e fala do evangelho. Gasta tempo com as pessoas. Gasta tempo. E isso, meus irmãos, é estar servindo a Deus. E diz a palavra que foi prosseguir na estrada, só para fechar. E aquele homem ouvindo a pregação de Filipe ali falando. Quando eu digo pregação, não é o formal, é porque ele estava falando de Deus. Você pregar. E diz a palavra que ele ia no caminho. A palavra não dá a entender que Filipe tenha, terminado. Enquanto ele falava, aquilo já queimava no coração daquele homem. Provavelmente já tinha falado que Jesus havia se batizado e tinha tocado na história do batismo. Aquilo já queimava tanto o coração do homem que ele viu águas. E diz a palavra que ele, vendo as águas, virou para Filipe e disse: ei, peraí, o que me impede de ser batizado? O que me impede? Quando o evangelho é pregado, meus irmãos, ele desperta nas pessoas fome, sede, vontade por Cristo e por viver com Cristo. E ele pediu: o que me impede? E Filipe respondeu: você pode, se crer de todo o coração. E ele só disse assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Eu tenho falado sobre isso aqui e vou repetir hoje para você de novo. É isso que as pessoas precisam saber. É a única coisa. Não fique achando que você vai conduzir as pessoas para Jesus pela causa do conforto. Porque no primeiro desconforto, eles pulam fora. Não fique achando que você vai conduzir as pessoas para Jesus, porque lá na igreja você vai encontrar uma pessoa bacana. A primeira decepção no relacionamento, ele pula fora. Você vai para Jesus porque a minha vida financeira melhorou muito, então a sua vai melhorar. Na primeira dificuldade, ele pula fora. As pessoas só precisam conhecer a Cristo como Salvador. Quem era aquele homem que ouvia aquela mensagem? Um alto oficial que cuidava das coisas da rainha, alguém culto, tinha acesso às literaturas, andava de carruagem, com certeza tinha os seus servos também. Tudo que ele precisava era conhecer a Cristo Jesus como Salvador. Meus irmãos, é o que o mundo carece hoje. É o que o mundo carece. A única coisa que o mundo precisa é disso. Seus filhos, as pessoas da sua casa que ainda não conhecem, elas precisam ouvir falar de Jesus. Pastor, mas e os outros textos que falam sobre outras coisas? Os outros textos que falam sobre outras coisas também falam sobre Jesus. Mas a gente tem que sair dali para chegar até Jesus. E uma outra coisa: há aqueles que ainda estão precisando ser resgatados. Há pessoas que estão em trabalho de aperfeiçoamento. Quem está precisando ser resgatado não pode iniciar um processo de aperfeiçoamento. É como se você estivesse
o aperfeiçoamento, a santificação é um embelezamento da nossa alma, do nosso espírito. Nós vamos nos tornando melhores por causa do Evangelho, amém? Nos tornando, diz a palavra, buscando a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. É como se nós estivéssemos nos preparando para o céu, melhorando. Mas sabe o que é gente que quer doutrinar dentro da palavra e fazer aperfeiçoamento em quem ainda nem reconheceu a Cristo como Salvador? É como se você pegasse o defunto e começasse a pintar as suas unhas e arrumar os seus cabelos. Olha, eu estou sentindo que está meio mortinho aqui a raiz, né? É o corpo que está todo morto. Ele está morto. Sem Cristo, a palavra diz, estávamos todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Não fica tentando melhorar quem está morto. Quem está morto precisa de salvação. Quem não conhece a Cristo precisa ouvir falar de Jesus para que seja salvo. É a única mensagem. Isso não quer dizer que nós não vamos cuidar das pessoas, que nós não seremos bons, que nós não faremos ações sociais. Mas você nunca pode esquecer, quem está morto precisa vir para a vida, precisa nascer de novo, e só Jesus pode fazer isso nas pessoas. Não adianta, meus irmãos, a gente tentar dar embelezamento, e as pessoas não correrem para Cristo. Eu falo muito sobre relacionamento, casamento, essas coisas, as pessoas nos procuram. Ótimo, mas uma coisa que eu tenho um filtro muito grande, e eu sempre tento saber no primeiro contato, como é a vida de vocês com Deus. Minha vida é assim, não sei o que. Não adianta resolver o casamento e ficar bonito para postar no Instagram, se vocês não resolverem a vida de vocês com Deus. Não adianta. Não adianta. Quer maquiar você para viver essa vida todinha aqui e depois passar a eternidade no inferno. Quem está morto precisa de vida, e só Jesus pode dar a vida. Ao final diz a palavra, que aquele homem se batizando, a palavra diz que Filipe foi arrebatado, repentinamente, e aquele homem seguiu o seu caminho, cheio de alegria, nunca mais viu Filipe, mas foi viver agora a sua fé, já salvo, agora ele vai para o aperfeiçoamento. E Filipe cumpriu seu papel, apresentou Jesus, que deu vida àquele homem. Eu quero que nessa noite de culto de missões, você que está aqui, que já entregou sua vida a Jesus, que serve ao Senhor, eu quero dizer a você que nós não podemos esquecer que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós somos servos do Senhor, e Ele espera que nós possamos estar pregando o Evangelho, através do nosso exemplo, da nossa postura, do nosso falar, a uma multidão que seja, ou a uma pessoa que seja. Falávamos ontem aqui no culto de casais, que o nosso relacionamento, ele precisa refletir a Cristo, e se ele for de verdade, as pessoas vão perceber Cristo em nós. Você pode pregar para o mundo inteiro, se a sua vida não reflete Cristo, se o seu casamento, a sua casa não valida que realmente você serve a Deus, você vai estar falando, mas o principal vai estar morto. Então, em todo tempo, meus irmãos, em todo tempo, nós estamos pregando o Evangelho. Precisamos lembrar disso. Não achar que é só conforto, não achar que é só as coisas vão vir e Deus vai prover, não achar que é só, mas eu estou mal, eu estou sendo perseguido, eu estou assim, então por isso eu não estou fazendo. Não tem desculpa. A coisa mais preciosa que o Senhor poderia nos dar, Ele nos deu, que é a vida eterna. Tudo que nós podemos fazer para de alguma maneira retribuir é pregar a sua mensagem. Foi a única coisa que Ele nos pediu. A única coisa que Ele nos pediu. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas, para que todo mundo e todas as pessoas possam ouvir o Evangelho. Todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho têm que se dispor a pregar. Amém?
Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor.